Olá, boa noite. Estou aqui gravando uma live, um vídeo e estou aqui lendo, né, um pouquinho, parte do meu artigo teológico, bíblico, né, comentário bíblico e artigo de teologia sobre as cartas do apóstolo Paulo e a teologia bíblica do Novo Testamento. E estou aqui gravando aqui e compartilhando com você que tem interesse de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não tem tempo, ou não gosta, ou não tem. Geralmente os comentários bíblicos são caros, revistas teológicas, nem bíblicas ou da EBD são caros, e ou você que não é membro de uma igreja, mas tem interesse em estudar a Bíblia, né? A palavra de Deus, vai ser de grande valia para você. Principalmente você, talvez esteja falando com alguém nesse momento que tem interesse de estudar a Bíblia, ler a Bíblia. E eu queria ler a carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, versículo 4. Esse versículo é parte do meu artigo, né? Esse versículo caracteriza a carta de Paulo aos Filipenses. Se avaliarmos corretamente a fé que o apóstolo Paulo tinha em Deus, veremos que a alegria se torna uma expressão natural, mesmo em meio às circunstâncias adversas. E o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, aos crentes de Filipos, a cidade de Filipos foi o ponto de partida para a pregação do Evangelho na Europa. Paulo navegou desde Troade, seguindo uma visão que teve do homem macedônio, quando ele fala em Atos 16, 9, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Filipenses, essa cidade, ela foi fundada e organizada, Filipos, em honra e homenagem a Filipe da Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele chegou a uma cidade cuja história era célebre. Foi ali que em 42 depois de Cristo, o ano 42 depois de Cristo, ocorreu a famosa batalha de Otaviano e Antônio contra Brutus e Cássio. Após o embate, o vitorioso Otaviano, que era o imperador, ele declarou a cidade como colônia romana. Então, Filipos era uma cidade, segundo estudiosos, era uma colônia romana, de soldados romanos, soldados que eram aposentados, reformados, que haviam lutado na guerra e em honra, né, além do soldo, do salário que eles tinham, geralmente eram sargentos, eram oficiais, chamados de centuriões. Era como se fosse o tenente ou comandante de hoje. E eles ganhavam o título, cidadania, honrarias e terras e propriedades. Não é uma casa, um sítio, uma casa no campo, ou uma casa mesmo na província ali, em honra às contribuições que eles fizeram na guerra. Lutaram para defender Roma, né? Então, geralmente eram oficiais de alta patente, digamos assim. Então, os soldados, eles moravam ali em Filipos. Alguns gregos, alguns romanos e alguns judeus moravam ali em Filipos. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta
porque Filipos era província e colônia de Roma, do Império Romano. O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles chegaram ali em Filipos. Ali eles pregaram primeiramente a um grupo de mulheres que se reuniam em oração próximo a um rio. Atos 16, 13. Entre elas estava a irmã chamada Lídia, que foi a primeira pessoa a se converter no continente asiático e europeu, sediada ali em Filipos. Era dona vendedora de púrpura, tinha uma tecelagem, né, que tingia tecidos, roupas, tapetes, né, cortinas e outras coisas mais. Ela tingia e ela era vendedora de púrpura, que era ali um produto químico que eles tingiam as roupas. E ela ali e sua família abriram a casa, era um núcleo da igreja de Filipos. E quando Paulo e Silas foram expulsos, ou expulsaram o demônio de uma escrava, e seus senhores perceberam que não teriam mais lucro, Atos 16, então acusaram, criticaram e levaram falsas acusações contra Paulo. Esse é o contexto da carta de Filipos. O carcereiro também, onde Paulo estava preso, era também dessa região. Então Paulo começou ali, a epístola ela está composta de assuntos pessoais e a estrutura não é tão clara como a de outros escritos paulinos, outras cartas de Paulo. O tema, no entanto, é o evangelho. E as palavras-chave são regozijar-se, né? Ou alegria, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. Então, Paulo tinha por companhia Timóteo e Epafrodito. Foi ele que levou a carta, chamada carta circular. Qual era a intenção dessa carta circular? O papel, segundo estudiosos no Novo Testamento, ele era extremamente caro. E havia muitas pessoas analfabetas no primeiro século. Poucos tinham dinheiro para comprar o papel, para escrever, ou para ler. Muitos eram analfabetos, não conseguiam ler, nem o hebraico, nem o aramaico, nem o grego. Aí o latim. Então era muito cara. Então essa carta circular ela era cópia, e dessa cópia do original se faziam outras cópias que um chamado amanuense ou secretário ou escriba do apóstolo Paulo, né? Tíquico foi um deles, Epafrodito foi um deles, e escreviam. Paulo ditava e eles escreviam. Houve certas ocasiões, que Paulo escrevia do próprio punho, da própria mão, caligrafia. Já outros ele ditava, e um amanuense, um escritor, um escriba, ele escrevia aquilo que Paulo ditava, as cartas. Então, Filipos era uma cidade da Macedônia, que conhecemos por Grécia. E o motivo da carta era falar do ministério de Cristo e falar da alegria. Como o crente ele era alegre. E para não olhar nas circunstâncias ao redor, como por exemplo perseguição do Império Romano, os imperadores, os Césares, os Otavianos, o progresso, o avanço do Evangelho em Roma. Fala mais na frente, os sofrimentos dos filipenses,
Já fazia já uns 10 anos mais ou menos, e ainda estavam sendo perseguidos. Paulo ficava à vista no dia da sua visita, ou seja, ele era perseguidor da igreja antes, outrora, e naquela época ele foi perseguido por pregar o evangelho. No capítulo 2 em diante, ele vai falar da humildade de Cristo, da humanidade de Jesus. Exemplo de humildade, de humanidade. Porque ele houve um espírito de despojamento, de desprendimento. Ou seja, ele se aniquilou, ele se esvaziou a si mesmo. Capítulo 2, verso 5. Né? Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo fala, Filipenses 2, 5. E sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes, ele se humilhou, se aniquilou. Mas Deus deu um nome sobre todo nome e Deus o exaltou. Ou seja, Cristo, ele se despojou, ele se humilhou, ele se aniquilou, sendo obediente até a morte. E morte na cruz. E a grande alegria, alegrai-vos, 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 regozijai-vos. Alegria predomina essa palavra na carta aos Filipenses, né? Esse é o resumo do nosso artigo teológico da carta de Paulo aos Filipenses. Fala sobre a humildade de Jesus, o desprendimento de Jesus, a alegria diante dos sofrimentos passado pela igreja, pelos cristãos daquela época do primeiro século, porque eles estavam sendo perseguidos, torturados, mortos. Ou seja, o ensino de Paulo vale a pena ser servo, vale a pena sofrer